guindaste mais potente do planeta consegue erguer 1.200 Ti, e, no entanto, há uma pedra que pesa 1.650 Ti, mais pesada até que um ônibus espacial no momento do lançamento, que foi esculpida, polida e transportada há mais de 2.000 anos. E até hoje, não sabemos como fizeram isso. E essa não é a única obra antiga que desafia a engenharia moderna. Ao redor do mundo, existem fortalezas erguidas com blocos de pedra do tamanho de um ônibus, montados sem cimento, sem guindastes, sem cabos de aço. Cada bloco encaixa tão perfeitamente no outro que nem a lâmina de uma faca conseguiria passar entre eles. Mas o mais impressionante de toda essa história é que essas construções resistiram a terremotos, guerras e séculos de abandono. Enquanto nossos prédios de concreto começam a rachar depois de 50 anos, essas muralhas permanecem firmes há 500, 1.000, até 2.000 anos. Hoje, vamos explorar 6 locais espalhados pelo globo onde a pedra guarda segredos que os engenheiros do século XXI ainda não decifraram. E ao final dessa viagem, você conhecerá uma fortaleza que a ciência moderna reluta em reconhecer, porque a sua idade derruba toda a cronologia da civilização humana. Não somos por um lugar que nem mesmo os alpinistas mais experientes se atrevem a visitar. Imagine uma rocha de granito com uma altura equivalente a 60 andares, erguendo-se verticalmente no meio de uma planície. Paredes quase verticais, sem degraus naturais, nenhuma inclinação suave. Essa é Sigiriya, a Rocha do Leão, na ilha do Sri Lanka, no século V da nossa era. O rei Koshepa conquistou o trono ao assassinar seu próprio pai e aprisioná-lo vivo dentro de uma parede. Ele sabia que seu irmão poderia fugir para a Índia ou ao Irã, ou retornar tarde com um exército vingativo. Precisava de uma fortaleza impossível de ser tomada por assalto. Enquanto qualquer governante comum ergueria muros sobre um morro, Koshepa decidiu construir um palácio no topo dessa rocha de 200 metros de altura. Em 7 anos, 20.000 trabalhadores transformaram aquela pedra nua em uma cidade nas nuvens. No cume, com uma área de 1,5 km, ergueram um palácio com piscinas, jardins e um sistema completo de abastecimento de água. E aqui está o que realmente surpreende. A água era bombeada até a pedra de 200 metros para alimentar as fontes nos jardins reais. Essas fontes ainda funcionam hoje, mesmo após 1.500 anos. Os engenheiros antigos usaram um sistema de canais fechados e variações de pressão. A água circulava por tubos embutidos na rocha, quase invisíveis. Em cada nível, reservatórios criavam pressão suficiente para elevar a água ao próximo patamar, um verdadeiro sistema de vasos comunicantes. Essa é a mesma base da hidráulica que consideramos uma invenção do Renascimento europeu, mas os construtores de Sigiriya a aplicaram 1000 anos antes. Na base da rocha, eles criaram jardins com fontes e piscinas. A água nessas fontes subia graças à pressão natural, sem a ajuda de nenhuma bomba. Os arqueólogos testaram o sistema e descobriram que ele ainda funciona durante a estação das chuvas. 1.500 anos depois, sem reparos, sem manutenção, agora tente encontrar um sistema de abastecimento moderno que dure ao menos 100 anos sem precisar trocar os canos. E isso acontece em um país onde, segundo os livros didáticos, as pessoas supostamente viviam em simples cabanas e aravam a terra com paus. Se os construtores de Sigiriya dominaram a gravidade usando água, os próximos construtores conquistaram a própria pedra. 4.000 metros acima do nível do mar, o ar é tão rarefeito que respirar já é um desafio, mesmo parado no lugar. Estamos na Bolívia, em um planalto de altitude perto do lago Titicaca. Ali repousam as ruínas de Puma Punku, cujo nome na língua aimara significa portão do Puma. Quando os conquistadores espanhóis chegaram a esse lugar no século XVI, encontraram um cenário caótico de blocos de pedra gigantes espalhados pelo chão. Um terremoto há muito tempo derrubou tudo e lançou os blocos pelo planalto, mas mesmo em meio ao caos de Puma Punku, qualquer pessoa familiarizada com o trabalho em pedra fica chocada. Os blocos são esculpidos em andesito, uma das rochas vulcânicas mais duras do planeta, e foram lapidados com uma precisão que engenheiros modernos comparam a uma usinagem a laser. Ângulos perfeitamente retos, todos em 90 graus. Furos minúsculos, de 6 milímetros de diâmetro, perfurados com espaçamento exato entre eles. Superfícies polidas até brilharem como vidro. O mais intrigante são os chamados blocos em forma de H.
Cada um deles possui cerca de 80 faces e todos são idênticos entre si. Eles se encaixam como peças de um gigantesco quebra-cabeça. Parece que alguém tinha uma linha de produção em série, quase 1500 anos antes da primeira fábrica da história. Mas há um detalhe que desafia todas as teorias. Em algumas posições dos blocos foram encontradas marcas de grampos metálicos. A análise revelou que o metal foi fundido diretamente no local, em estado líquido. Isso indica que os construtores contavam com fornos portáteis para fundir metal a quase 4.000 metros de altitude. Onde o oxigênio mal dá para respirar, eles conseguiam manter uma chama quente o suficiente para derreter bronze. E o mais incrível, os construtores de Pumapunku não tinham rodas, nem escrita, nem ferramentas metálicas capazes de cortar andesito. Então, com que cortaram essas pedras, se não com metal? A versão oficial diz que usaram martelos de pedra e uma paciência infinita. Uma pesquisadora tentou reproduzir os padrões dos blocos manualmente, com ferramentas de pedra, para fazer uma área do tamanho da palma da mão. Ela precisou de 40 ADs de trabalho intenso, e em Pumapunku existem centenas desses blocos, cada um trabalhado em todos os lados. Se você acha que as pedras da Bolívia impressionam, prepare-se, porque tudo que vimos até agora parecerá brinquedo perto do que nos espera em Baalbek. Se você gosta dessas investigações, fique atento, porque aqui exploramos o que as civilizações antigas realmente foram capazes de construir. Baalbek, no Vale do Bekaa, 1170 metros acima do nível do mar. Os romanos ergueram ali o Templo de Júpiter, um dos mais grandiosos da história do Império. Mas o templo repousa sobre uma fundação muito mais antiga que o próprio Império Romano. Na base do templo repousam 3 imensos blocos conhecidos como trilitos. Cada um mede 19 metros de comprimento, mais de 4 metros de altura e pesa cerca de 800 ti. Para que você possa sentir a magnitude desse peso, imagine 5 aviões comerciais completamente carregados, amontoados em um único bloco de pedra. E esses blocos não estão simplesmente deitados no chão, foram erguidos a uma altura de 6 metros e assentados sobre uma fundação de pedras menores com tal precisão que as juntas entre eles são quase imperceptíveis. Perto do templo, repousa outro bloco, abandonado no caminho e jamais transportado até o local. Foi descoberto apenas em 2014 por arqueólogos do Instituto Arqueológico Alemão, que o batizaram de Pedra Esquecida. Segundo cálculos dos especialistas, seu peso atinge impressionantes 1.650 ti, um dos maiores blocos jamais trabalhados pela mão humana. Para comparar, isso equivale ao peso de um ônibus espacial no momento do lançamento. Como poderiam ter movido algo assim? Ninguém sabe. Rolinhos de madeira seriam esmagados sob tamanho fardo. Um engenheiro calculou que seriam necessários 40.000 trabalhadores alinhados para mover esse bloco sobre rolos de madeira. Uma tarefa impossível, pois não há espaço físico suficiente para tanta gente ao redor de uma única pedra. O guindaste mais potente da atualidade não conseguiria erguer essa pedra inteira. E aí surge a pergunta que atormenta os engenheiros até hoje: se os romanos conseguiam transportar pedras de 800 ti, por que esculpiram um bloco de 1650? Eles claramente planejavam deslocá-lo, o que indica que possuíam um método desconhecido por nós. Ou será que não foram os romanos? Alguns estudiosos apontam que a fundação de Baalbek é muito mais antiga que as construções romanas que repousam sobre ela. As marcas de trabalho nas pedras da base diferem da técnica romana. Se os romanos não foram os construtores da fundação, quem foram e quando viveram? Até hoje, esse mistério permanece sem resposta. Baalbek impressiona pelo peso colossal de suas pedras, mas a próxima fortaleza surpreende pela precisão quase inacreditável, impossível de alcançar sem instrumentos de medição sofisticados. No Peru, a 3.700 metros acima do nível do mar, na periferia da cidade de Cusco, ergue-se Sacsayhuaman, uma fortaleza iniciada pelos Incas no século XV. As muralhas de Sacsayhuaman são formadas por blocos gigantescos de calcário, com formas irregulares. Os maiores chegam a pesar até 200 ti e atingem 9 metros de altura, o equivalente a um prédio residencial de 3 andares. Mas o que realmente impressiona não é o tamanho, e sim como essas pedras se encaixam. Cada bloco possui um formato poligonal único, nenhum repete o outro, e mesmo assim todos se unem para formar uma parede sólida,
sem espaços entre eles. E a união é tão perfeita que não se consegue passar nenhuma folha de papel entre as juntas, sem argamassa, cimento ou qualquer tipo de material de fixação, pedra com pedra, face com face, com tolerância de menos de 1 milímetros. Quando os espanhóis conquistaram Cusco, decidiram desmontar Sacsayhuamán para aproveitar as pedras na construção de seus próprios edifícios. O cronista Gorcila Sudiloviaga registrou que os espanhóis saquearam tudo o que conseguiram mover. Mas, quando chegaram aos blocos maiores, aqueles imensos que formam as fileiras inferiores, nem sequer tentaram mexer neles. Simplesmente não tinham tecnologia para separar aquelas pedras umas das outras. Os conquistadores, armados com canhões e montados em cavalos, mostraram-se impotentes diante de uma muralha erguida por mãos que só dispunham de martelos de pedra. Pare um instante e reflita. Como seria possível alcançar tamanha precisão, esculpindo pedra com pedra? Engenheiros modernos estudaram aquelas paredes e fizeram uma descoberta surpreendente. As muralhas de Sacsayhuamán são inclinadas para dentro, e sua forma em zigue-zague distribui as forças provocadas por tremores subterrâneos. Estamos falando de uma estrutura antissísmica completa, planejada com detalhes que só conseguimos compreender plenamente no século XX. Os Incas aplicaram esses princípios 500 anos antes de nós, sem fórmulas matemáticas, sem cálculos computadorizados. Eles simplesmente conheciam o comportamento da pedra diante dos abalos sísmicos. De onde teria vindo esse conhecimento? Talvez da experiência acumulada por muitas gerações que observavam quais paredes resistiam e quais desabavam. Mas para transformar essa experiência em obras daquele porte, era necessário um sistema, uma escola, uma transmissão organizada de saberes. E, no entanto, nos dizem que os Incas não tinham sequer escrita. Em 500 anos, Cusco suportou dezenas de terremotos devastadores. As catedrais espanholas, erguidas com as pedras retiradas das muralhas de Sacsayhuamán, desmoronavam repetidas vezes. A cada vez, eram reconstruídas, e a terra as destruía novamente. Já os muros incas permanecem intactos, como no primeiro dia, sem uma única fissura ou deslocamento em meio a 5 séculos de tremores incessantes. Você acha que esses construtores ancestrais poderiam ter feito tudo isso apenas com esforço manual, ou será que desconhecemos tecnologias antigas? Deixe sua opinião nos comentários. De que lado você está? Sacsayhuamán servia para proteger tanto contra inimigos quanto contra terremotos. Mas, na Capadócia turca, os construtores foram além e esconderam uma cidade inteira sob a terra. Derinkuyu está localizada na Anatólia Central, no território que hoje é a Turquia. A superfície do local parece comum, formada por suaves colinas de tufo, mas por baixo da terra, escondem-se 18 andares, que se estendem até uma profundidade de aproximadamente 85 metros. É uma cidade subterrânea projetada para abrigar até 2.000 pessoas, com salas de estar, cozinhas, igrejas, escolas, depósitos de grãos e vinho, com poços de ventilação que garantiam ar fresco em todos os níveis, e um sistema de portas de pedra, discos pesando cerca de meia tonelada, que podiam ser trancadas por dentro, e eram impossíveis de abrir do lado de fora. Essas portas giravam em ranhuras especiais, bloqueando os acessos completamente. Nenhum ariete seria eficaz ali, porque os corredores eram estreitíssimos, impossibilitando qualquer investida com velocidade. Cada andar podia ser isolado dos outros. Se um inimigo invadia um nível, os demais permaneciam protegidos. E, no andar mais profundo, os arqueólogos descobriram um rio subterrâneo. Quando os Optimais possuía uma fonte própria de água doce, inacessível aos invasores, as pessoas podiam viver ali por meses sem jamais precisar subir à superfície. Isto não era uma simples caverna para se proteger da chuva, era uma obra-prima da engenharia militar, pensada nos mínimos detalhes. A data exata da construção de Derinkuyu ainda é motivo de debate acalorado. Alguns especialistas atribuem os níveis mais antigos ao 8º século a.C., ou seja, quase 3.000 anos atrás. Outros acreditam que a escavação começou ainda antes disso, mas o que realmente impressiona neste local são as suas chaminés de ventilação, que atravessam 85 metros de rocha em linha praticamente perfeita, mantendo uma verticalidade quase absoluta do começo ao fim. Como alguém, sem laser, sem nível eletrônico ou instrumentos topográficos,
poderia perfurar um poço vertical a essa profundidade. Em total escuridão, iluminado apenas por velas, passando por dezenas de metros de pedra, sem perder o rumo. Hoje em dia, mineradores usam giroscópios e sistemas de navegação por satélite para esse tipo de trabalho. Os construtores de Derinkuyu usavam algo diferente, e ainda não sabemos o que. Os engenheiros modernos discutem isso até hoje, e nenhuma teoria consegue explicar completamente o feito. Derinkuyu prova que os antigos dominavam não apenas a arte de trabalhar pedras na superfície, mas também de esculpir montanhas inteiras por dentro. E assim, chegamos à Fortaleza Prometida, o ponto que quebra todas as cronologias estabelecidas. A ilha de Java, na Indonésia, um lugar que mudou radicalmente a nossa percepção sobre a antiguidade. Durante séculos, os moradores locais subiam o monte Gunung Padang para rezar entre as antigas pedras no topo da colina. Todos acreditavam que se tratava de um simples santuário. Até que, em 2010, geólogos chegaram ao local. Eles estudaram a atividade sísmica da região e escanearam o morro com um georradar. Os equipamentos revelaram algo surpreendente, algo que ninguém esperava. Sob a camada de terra e vegetação, não havia uma formação natural. Escondia-se uma estrutura artificial. Massivas pirâmides e blocos de pedra esculpidos, com câmaras e espaços vazios internos. Quando os cientistas realizaram a datação por radiocarbono da matéria orgânica encontrada entre as pedras, a 30 metros de profundidade, o resultado os fez duvidar do próprio equipamento. As camadas inferiores indicavam uma idade de cerca de 20 mil anos, uma era do último período glacial. Naquela época, mamutes ainda vagavam pela Europa, e faltavam 15 mil anos para que as pirâmides do Egito fossem construídas. Os resultados foram publicados em uma revista científica revisada por pares, em 2023. O artigo, lançado na revista Archaeological Prospection, foi assinado por geólogos e arqueólogos de diversas universidades, que colocaram suas reputações em jogo ao apresentar esses dados. Parte da comunidade científica aceitou as conclusões, enquanto outra parte reagiu com ceticismo ferrenho. Os críticos argumentam que a datação por radiocarbono pode ter marcado matéria orgânica natural e não a construção em si. Já os defensores sustentam que a matéria orgânica foi encontrada entre pedras trabalhadas a uma profundidade onde não poderia ter chegado por acaso. O debate continua, e isso é o funcionamento normal da ciência. Mas, se a datação estiver correta, as consequências são imensas. Isso significa que a construção organizada de monumentos grandiosos começou 1000 anos antes do que os livros de história nos contam. Enquanto acreditamos que naquela época as pessoas viviam em cavernas e caçavam com lanças, alguém já projetava uma pirâmide de pedra, e não uma simples cabana ou abrigo, mas uma obra de engenharia com câmaras internas. 6 fortalezas espalhadas por 6 pontos distintos do planeta, fontes que funcionam há mais de 1500 anos sem nunca terem sido consertadas. Blocos de pedra mais pesados do que qualquer guindaste existente. Precisão perfeita sem o uso de um único instrumento de medição. Uma cidade subterrânea com 18 andares, equipada com seu próprio sistema de ventilação e abastecimento. E uma pirâmide que pode ser muito mais antiga do que a própria ideia de civilização. Cada uma dessas construções, isoladamente, já provoca inúmeras perguntas. Mas quando as vemos juntas, o mistério se aprofunda. Como, afinal, eles conseguiram fazer tudo isso, e mais, que outras habilidades eles possuíam? Quantos desses lugares ainda permanecem ocultos, esperando para serem descobertos? Estamos acostumados a pensar que o progresso humano segue uma linha reta, da caverna ao arranha-céu, que cada geração sabe mais do que a anterior. Mas as pedras contam uma história diferente. Elas revelam conhecimentos que surgiram, atingiram níveis impressionantes e desapareceram sem deixar vestígios. Não porque fossem primitivos, mas porque ninguém registrou essas técnicas para a posteridade. Os construtores de Siguria levaram consigo o segredo de sua hidráulica. Os mestres de Kumatunku não deixaram nenhum desenho ou plano. Os arquitetos de Baalbek jamais explicaram como moveram pedras que pesam cerca de 1000 t. Tudo o que resta são essas próprias pedras. E elas fazem perguntas para as quais ainda não temos respostas. Talvez a ilusão mais perigosa do nosso tempo seja acreditar que somos o ápice da humanidade. Enquanto isso, as pedras permanecem em silêncio,
esperando o dia em que seremos grandes o suficiente para compreender como elas foram parar ali.